Louvado seja o nome de Jesus. Nosso Deus está presente nesta manhã. Aleluia. É uma manhã que a gente chega para servir ao Senhor. Irmãos, eu quero estar compartilhando uma palavra para os irmãos. Livro de Evangelho, digo melhor, Epístola de João, capítulo 2, primeira Epístola de João, capítulo 2, e também primeira Epístola de João, capítulo 4. Nós iremos ler 2 versículos que vão nos dizer desta forma. 1 João 2:2 diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ainda lemos capítulo 4, o versículo 10, mas no versículo 10 leremos somente a última parte do texto, que diz: Mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, hoje eu gostaria de estar falando um pouco aos irmãos, uma palavra de reflexão para participarmos da Santa Ceia. Eu gostaria de estar falando sobre o tema propiciação e propiciatório. A palavra propiciação é uma palavra na Bíblia que aparece essas duas únicas vezes, nesses dois textos aí. Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 2, como também mesmo livro de 1 João, capítulo 4, versículo 10. A palavra propiciar, ou numa linguagem mais fácil, tornar propício, tornar mais agradável, tornar alguém em um estado mais favorável. A palavra propiciação também, na verdade, é uma derivação da palavra propiciatório, que, para quem não entenda o que quer dizer esta palavra propiciatório, na verdade era uma parte da arca da aliança do Senhor, que é uma figura que aparece no tabernáculo por ocasião da peregrinação. Deus ordenou a um homem e deu inspiração para que fizesse a arca. Bezalel fez a arca. A arca tinha medidas específicas de 2,5 côvados de comprimento por 1,5 côvado altura e largura. Bom, para trazer uma aproximação para a nossa linguagem, 2,5 côvados aproxima-se para 1,30 m, 1,5 côvado aproxima-se para 90 centímetros. Esta era a dimensão da arca. Mas hoje eu queria falar aos irmãos não propriamente sobre a arca, mas sim sobre a tampa da arca, que era uma lâmina de ouro que estava sobre a parte de cima da arca. Nesta tampa levava 4 desenhos de querubins, que ficava um olhando para o outro, um defronte do outro. Todos já sabem aqui que dentro da arca havia 3 elementos. Primeiro elemento, maná. Segundo elemento, a vara de Arão. Terceiro elemento é
as tábuas dos mandamentos que Deus deu para Moisés. Então, queridos, a Arca da Aliança tem este propósito de guardar, de ser um depósito, de guardar esses elementos que eram figuras da presença de Deus e da manifestação de Deus. A tampa da arca tinha um objetivo de proteger, assegurar as coisas que estão ali dentro. Levava, além dos 4 querubins, levava também 4 alças, que eram instrumentos para colocar 2 varais, para que ela pudesse ser transportada. A arca, ela ficava especificamente em um local que era o Santo dos Santos. Esse local é um local restrito. A arca está em um local, em um ambiente restrito. Só quem podia chegar, se aproximar da arca, era o sumo sacerdote. Mas ele não faz esta aproximação todos os dias. Ele faz esta aproximação uma única vez no ano. Daí a gente vai vendo as particularidades deste elemento chamado arca. Mas a tampa da arca havia um propósito para o propiciatório. O sacerdote, ao adentrar uma vez por ano no Santo dos Santos, essa palavra expiação, ou espiar, ou observar, ou olhar, mas olhar de modo favorável, olhar de modo agradável. Então o sacerdote, entenda isto aqui, ele faz a expiação ou a propiciação uma vez por ano. Ele leva sangue, ele borrifa sangue em cima da tampa da arca, que era o propiciatório. Ele faz isso em 2 atos: primeiro um ato por si, segundo ato pelo povo. Entenda isso aqui. Uma situação para o sacerdote era uma questão de vida ou morte. Se ele oferecia o sacrifício, ou o sangue, ou borrifava a tampa do propiciatório em favor de si, mas ele não era favorável, ele podia morrer. Se ele oferecia o sacrifício também em favor do povo, e o povo não era favorável, ele também podia morrer por causa do povo. Então entenda isso aqui. Tem um problema aqui muito sério. E o problema sério aqui é que expiação é uma questão de morte ou uma questão de vida. Propiciatório é um lugar de decisão. É um lugar que se decide quem está vivo e quem está morto. Se o sacerdote, por extensão, já está morto pela sua vida e pela sua trajetória, se o povo também, por extensão, já está morto pela sua vida e pela sua trajetória, então o sacerdote morre. Mas se por outro lado, uma situação positiva, se o sacerdote tem vida, e se o povo tem vida, a expiação ele fazia, ele se aproximava. E quando ele se aproximava, o sacerdote, ao fazer este ato, borrifou, colocou sangue, não aconteceu nada, ele está vivo ainda, é sinal de que foi aceito, é sinal de que agradou, é sinal de que Deus gostou. Olha que coisa boa aí, é sinal de que Deus gostou. Você deu a oferta e ele respondeu, é sinal de que ele gostou, é sinal de que ele responde quando ele se agrada
aleluia. Mas meus irmãos, entenda aqui uma situação interessante, uma situação de vida ou morte. O sacerdote saía de lá vivo. Quando o sacerdote saía de lá vivo, o povo vibrava. Ei, o Senhor se agradou, Deus se agradou, e Deus se manifestava. Deus trazia nuvem, Deus trazia coluna, Deus fazia favor para o povo, Deus se torna favorável para o povo. Aí o que acontece? A colheita era boa, o trabalho era bom, a lavoura, o campo, a casa, a família, vai tudo bem, aleluia, porque a tampa do propiciatório, aleluia, e o sacrifício que foi apresentado não matou ninguém, mas deu vida para o povo, aleluia. Mas quando a gente fala de arca, apontar 3 arcas na Bíblia. A primeira arca, arca de Noé. A arca de Noé é grande, é espaçosa. A arca de Noé é dada como uma forma de escape. Noé constrói a arca, leva 120 anos batendo martelo, batendo prego, lembrando ao povo: haverá um dilúvio, haverá uma destruição. Quem quiser se salvar tem que entrar na arca. Alguns zombaram, outros não disseram nada, e Deus dá uma ordem para Moisés, ou digo melhor, para Noé: Noé, prepare a sua família e entre na arca com a sua família. Agora tem um detalhe: você vai salvar de cada espécie de animais, você vai salvar uma quantidade determinada. Você vai salvar 2 desse, você vai salvar 4 desse. Dos animais mais impuros, dos animais mais limpos, você vai salvar. Já que o povo não quer se salvar, você vai salvar animais. Já que o povo não está acreditando no dilúvio, quem vai se salvar é animais. Então foi a corrida para colocar os animais dentro da arca. Interessante, dentro da arca entrou leão, dentro da arca entrou tigre, dentro da arca entrou aves que voavam, dentro da arca entrou cobra. E o que acontece? Noé ficou lá na arca com todas essas espécies, mas não foi ferido, não foi machucado, ficou vivo. Isso é interessante, irmãos, porque há uma comparação, uma tipologia para esta arca aí. Tem gente que quer a arca de Noé para hoje, a arca de Noé para hoje. Ele quer a arca de Noé para agora. Ele quer a arca, mas a arca de Noé é interessante, porque a arca de Noé é espaçosa. A arca de Noé entra tudo. A arca de Noé entra animais, entra bichos, entra qualquer espécie lá. E ele quer assim. Tem gente que quer a igreja como a arca de Noé, presbítero Samuel, que entra qualquer espécie de animal. Mas eu preciso dizer à igreja o seguinte: a arca de Deus não é a de Noé. A arca de Deus não é a de Noé. A arca de Deus é apertada, é estreita. A arca de Deus não cabe tudo nela, não. A arca de Deus, na verdade, só cabe maná. A arca de Deus só cabe, aleluia, a vara de Arão, e só cabe os mandamentos, a palavra, aleluia, glória a Deus. Entenda uma diferença da arca de Noé para a arca de Deus. A arca de Noé era grande, era espaçosa. A arca de Deus era pequena. Mas a arca de Deus tem umas especificações muito interessantes. Deveria construir de madeira de acácia. Sabe por que a madeira de acácia? Porque a madeira de acácia é uma madeira difícil de apodrecimento. Essa é uma única qualidade da madeira de acácia: ela é resistente ao apodrecimento. Agora, para melhorar a madeira de acácia, reveste ela com ouro. E aí a gente tem essas medidas para a arca, mas a gente não tem 2 coisas. A Bíblia não diz qual era a espessura da arca
E qual era o peso da arca? A Bíblia não diz. Mas eram carregados por 4 homens que se revezavam. Eu li alguns artigos que diz que a espessura da arca, segundo alguns pesquisadores estudiosos, era de 1 palmo. Mas não é informação da Bíblia, é informação de pesquisadores. Porque a arca não existe, ninguém sabe, é um segredo. Ninguém sabe onde está. Existia um período para a arca, mas ela desapareceu. O que acontece aqui? Acácia para a humanidade e ouro para a divindade. Entenda esse segredo aqui. Se a acácia ficasse somente ela, sem nenhum revestimento, principalmente com ouro, mesmo que a acácia fosse dura e difícil de um envelhecimento e do apodrecimento, mas sem o ouro ela iria apodrecer. Aí a junção do ouro e da madeira, que quer dizer a junção do divino com o humano. Aí vem um segredo. A arca só resistia porque o divino estava por cima. Por baixo era humano, por baixo era madeira, mas por cima é ouro. Não estraga, mas dura, aguenta. Isso só reporta para Jesus. Porque aí existe uma outra arca. E esta outra arca nos leva para Cristo. E aqui agora que a palavra diz para nós: Ele é a propiciação. Ele é a propiciação. Em outras palavras, Ele é o propiciatório. Ele é a tampa do propiciatório. Jesus pode fazer favorável a vida de alguém, porque Jesus tem acácia na sua natureza e Jesus tem ouro na sua natureza. É aí que eu apresento a terceira arca, a arca tipificada em Cristo, um modelo que foi aperfeiçoado em Cristo. E aí agora a gente vai tendo algumas coisas que lá era um problema, aqui é uma solução. O problema de lá é que a arca era uma situação temporária. A arca era uma providência temporária, a arca era um socorro temporário. A arca ficava no Santo dos Santos. Quando o povo, a coisa apertava, quando ia para a guerra, quando ficava com medo, quando a coisa ficava difícil, alguém grita: traz a arca, traz a arca que melhora, traz a arca que a gente vence a guerra. Mas tem um problema. O problema é, trazia a arca, agora o povo tinha que corresponder à arca. Era vida para quem tinha vida e morte para quem tinha morte. A arca era um símbolo. Se trazia a arca para o arraial, se o povo tem vida, se o povo é santo, a arca ajuda a dar vitória, a arca ajuda a vencer. Mas se está morto, a arca vai ajudar a matar. Me perdoe a franqueza, mas a arca vai ajudar a matar. É o que acontece com os filhos de Saul. É o que acontece com os filhos de Eli, sacerdotes que pediram a arca. Mas a arca não os salvou, a arca os matou. E é aí que a gente vai comparar os 3 tempos. Tem gente procurando a arca de Noé e quer ficar na arca de Noé, um lugar espaçoso que dá para entrar tudo, que dá para fazer de tudo. Tem gente procurando a arca de Deus, um lugar apertado, um lugar que a gente chega tremendo, com medo, um lugar que a gente vai pedindo misericórdia, se arrastando, porque a gente não entende que é qualquer coisa. Eu preciso dizer à igreja: aleluia, nós
somos arca de Deus. Nós somos arca de Deus. Nós somos humanos. Nossa estrutura é frágil, mas precisa ser resistente. Nós temos uma estrutura humana que tem fraquezas, mas eu preciso dizer à igreja que precisa ter resistência, que precisa ter endurecimento. Não pode apodrecer, não pode corromper, não pode destruir. Aí vem uma parte melhor. Nós somos arca, e a arca só consegue resistir se tem ouro. A igreja só resiste se tiver o divino sobre ela, e o divino sobre ela é o Espírito Santo. Espírito Santo é como ouro para a igreja. Espírito Santo é como revestimento em ouro para a igreja, como riqueza em ouro para a igreja, como algo grandioso e maravilhoso para a igreja. Então eu quero encerrar esta mensagem, porque o meu tempo, estou olhando o relógio ali, e eu quero encerrar às 10h30. Eu queria que você, nesta noite, nesta manhã, desse uma olhadinha para a arca, desse uma olhadinha para o propiciatório. Aleluia. Olha se Deus está no propiciatório. Aleluia. Eu sei que você veio aqui nesta manhã, mas a minha intenção é que você seja agradável. A minha intenção é que você seja aceito. A minha intenção é que Deus responda nesta manhã e envie para nós a sua manifestação, a sua revelação. Aleluia, glória a Deus para sempre. Aleluia. A igreja de Deus é o lugar que Deus vem. Aleluia. A tampa do propiciatório precisa estar aqui. Aleluia. Precisa estar molhada com sangue, e Deus precisa estar dizendo: eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Aleluia. Esse sangue não pode ser o nosso sangue, mas é o sangue dele, é o sangue de Jesus, que foi lá e melou a tampa do propiciatório uma vez só. Aleluia. E que não precisa ficar voltando, vindo, voltando, fazendo, repetindo. Aleluia. Porque Deus já selou, já se tornou algo agradável, aceitável para o Senhor. Aleluia. Eu quero encerrar, mas eu vou deixar você à vontade nesta manhã, para nesse tempo que nós estamos aqui com o Senhor, aleluia, a gente conjugue esta palavra, propiciação, propiciatório. A importância que teve para os povos daquela época, e a importância que Jesus tem para a igreja hoje. Você é a arca. Você não é a arca de Noé, você é a arca de Deus. Da Camarraçuri Manara, de Maraçu, de Calamanara Manaçu. A arca de Deus não pode ser vazia. A arca de Deus não pode ser sem maná, sem palavra, sem vida. Quando a arca de Deus está vazia, presbítero Ivo, tem um perigo muito grande, porque Deus não está mais na arca. Deus não está mais na arca. E eu queria pedir a você, olhe para a arca da Camarra Suíneira. Se tiver vazia, fala com Deus hoje e diz assim: Senhor, ocupa, enche, preenche, dai algo para saciar, dai algo para que aqui dentro tenha riquezas, tesouros. O seu baú está vazio, Deus quer preencher nesta manhã.
Glória a Deus. Os céus querem preencher nesta manhã de glória, de alegria, de vida. Porque entenda isto: o ouro é para dizer que você não é da terra, a madeira, a cássia é para dizer que você é da terra. Mas eu quero dizer que estamos na terra, somos da terra, mas estamos revestidos. Glória. Aleluia, glória a Deus. Tem um revestimento que cobre a arca, que faz uma proteção, uma camada por cima. Imagine uma peça daquela, ouro maciço, quase um palmo, segundo os estudiosos, quase um palmo de espessura, de madeira e de ouro. Aqueles homens colocando aquela arca nas costas e carregando. Quando o povo via, o povo vibrava, o povo se alegrava. Agora, porém, quando o povo via a arca, que estava morto espiritualmente, quando tinha fracasso, quando tinha pecado, quando via a arca, alguns: vem a arca de Deus ali. O que é que vai ser da gente com a arca está vindo ali? O medo da arca. Tem gente que está com medo da arca de Deus, fica com medo da volta de Jesus, fica com medo do fim do mundo, fica com medo dos acontecimentos. Irmãos, nós estamos vivendo um pleno dilúvio. É um dilúvio da pandemia. Quem vai se salvar? Entra na arca de Deus que tu se salva. Fica na arca de Deus que tu se salva. Fica na presença de Deus que tu se salva. Mantém Deus na tua vida que tu se salva. Aleluia. Mas não vai para a arca de Noé não, porque a arca de Noé foi uma época ruim, foi uma época difícil. Deus só deu para aviso. E como Deus não conseguiu, Noé foi talvez, não teve sucesso, o povo não ouviu, ninguém escutou. Não entra a gente, entra os bichos. Você já viu hoje a corrida que tem para salvar espécies, para salvar bichos? A corrida que é o investimento que se tem com a natureza para salvar. Ainda existe a ideia aí: salve o planeta. Nosso respeito aos ambientalistas, aos biólogos, a quem conhece de natureza, mas salve também tua alma. Escapa-te também por tua vida. Salve-se do fogo da perdição eterna. Salve-se do fogo da condenação. Aleluia, que Deus abençoe. Que o Espírito Santo fale poderosamente a essa igreja.